Bom dia, paz. Vamos à nossa mensagem para hoje. Vamos ler o livro de Hebreus, maravilhosa carta aos Hebreus. Amém, irmãos? Vamos ler aqui o capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 23. Deixa-me ver aqui. Sim, a partir do verso 23. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o grande dia. Não deixemos de nos reunir, irmãos, como é costume de alguns deixar de reunir, né? Achar que não há necessidade, que não tem por que se reunir, eu faço isso aqui em casa, eu e minha família. Irmãos, é muito importante que estejamos nos reunindo, nos encontrando, é muito importante. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre a necessidade de nos reunirmos como igreja, de estarmos juntos como igreja, mas principalmente sobre a fidelidade de Deus. O quanto Deus é fiel à sua palavra. Quero lembrá-lo que confiar em Deus é a melhor opção, não tem risco nenhum em confiar em Deus. Confiar em Deus é sempre a melhor opção. É a coisa certa a se fazer em qualquer momento de nossas vidas. Seja qual for a fase, o momento que você estiver vivendo, confiar em Deus sempre será a melhor opção. Porque Deus não falha, jamais falhará. Deus sempre honrará a sua promessa, as suas promessas. E a palavra do Senhor está repleta dessas promessas. Portanto, fique firme nas promessas do Senhor que não vão falhar. Jamais. Mas é importante que, além de ter esta fé, de confiar na palavra do Senhor, saber que confiar no Senhor é a melhor opção, é bom lembrar que você também deve fazer o mesmo em relação às outras pessoas. Pessoas que talvez por causa de circunstâncias da vida, quem sabe por causa de decepções da vida, quem sabe por causa de decepções com irmãos, essas pessoas ficaram enfraquecidas, foram enfraquecidas na fé, desanimaram, estão meio desanimadas, distantes de Deus. Elas precisam encontrar novamente a esperança. E a esperança que temos é baseada na fé que temos. E nós devemos encorajar esses irmãos a continuar reunindo com outros irmãos, se reunindo com outros irmãos. Nós devemos incentivar esses irmãos enfraquecidos, entristecidos, desanimados, decepcionados, a continuarem firmes na fé, porque Deus, aquele que prometeu, aquele que fez muitas promessas, é fiel para cumprir a sua palavra. Quem fez a promessa é fiel e irá cumprir. É nisso que devemos nos apegar, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Muitas vezes o que uma pessoa precisa é só de um incentivo, é só de uma chama, de uma pequena lembrança do quanto Deus é grande, maravilhoso, bom e fiel. E isso cabe a mim, cabe a você fazer pelos outros, da mesma forma que outros têm feito por mim e por você também. Não é verdade? Portanto, faça isso. Viva assim. O autor de Hebreus nos encoraja os crentes a corajosamente chegarem-se a Deus, certos, convictos, confiantes que Deus nos aceitou, que nossos pecados foram perdoados e que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Sigamos assim confiantes, crendo em Deus, apesar das tempestades, das dificuldades, das decepções, que nós tenhamos então a nossa esperança e fé baseada em Deus, não nos homens, mas baseada em Deus, uma fé baseada nas promessas confiáveis e infalíveis de nosso Deus, certos de que o nosso futuro é seguro
está nas mãos do Senhor. Está seguro. Fique firme nisso. Fique firme nessa verdade. Deus sempre provou ao longo de nossas vidas, ao longo da história, ao longo do tempo, Ele sempre provou que é tão bom quanto a sua palavra. Fiquemos firmes nisso, alicerçados nisso, que possamos viver confiando assim num Deus imutável, num Deus que promete e cumpre o que promete. Um Deus que, apesar de tudo e de todos, jamais falhará ou deixará de cumprir qualquer uma das suas promessas. É a palavra viva de Deus que deve prevalecer na nossa vida. Fique firme nisso, nas promessas do Senhor. Talvez olhando a circunstância, olhando as movimentações mundiais, olhando as armações dos homens, os conchavos dos homens, as loucuras dos homens, dos poderosos, você pode se sentir talvez receoso, temeroso, mas não, siga confiante em Deus. Ele não perdeu o controle. Não. Ele está no controle, Ele já sabe o final de todas as coisas. A nossa vida e o nosso futuro pertencem a Ele. Confie nele, confie na sua palavra, confie nas suas promessas. Ele não falhou, Ele jamais falhará. Quer conhecer mais quais são as suas promessas? Examine as Escrituras. Deus manterá a sua palavra. Amém, irmãos? Se Jesus diz que iria preparar morada, meu irmão, confie nisso. Tem um lugar preparado para os que confiam, para os que buscam, para os que não perdem a fé, para os que não perdem o rumo, para os que não saem do caminho. Jesus é o caminho. Eu confio nisso e vivo assim dia após dia. Amém? Confiantemente na palavra do Senhor que jamais falhará. Pai querido e soberano Deus, maravilhosa é a Tua palavra. Maravilhosas são as Tuas promessas. Infalível é o Teu plano para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por viver mais um capítulo dessa história e deste plano já preparado e conhecido pelo Senhor desde sempre. Obrigado por fazer parte disso. Obrigado por tamanho amor, cuidado e zelo para com cada um de nós. Te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.